Glória a Deus, santo é o Senhor. Caros irmãos e irmãs, gostaria de saudar a todos na paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. As saudações cristãs, paz e graça, shalom. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Estou aqui nesta manhã, graças a Deus. Peço que vocês não reparem que eu fui acometido de uma enfermidade há algum tempo e já não tenho mais esta enfermidade, essa determinada enfermidade, mas fiquei com um sintoma prolongado e diz o médico que ainda vai ficar alguns dias com a garganta e tosse, como se eu estivesse gripado, constipado. Por isso me perdoem se eu tiver que tossir algum momento aí, certo, irmãos? Eu quero agradecer a Deus de estar aqui junto com todos vocês novamente essa manhã. Quero agradecer a Deus pela felicidade de crer em nosso Senhor Jesus Cristo, no seu amado no Filho do Eterno, e saber que somente por Ele nós encontraremos a salvação. Já fiz aqui a minha oração, apresentei também todos os inscritos do canal, e para você que está chegando agora, eu sou muito agradecido por ter você aqui junto conosco nesse simples e humilde canal. Se você sentir, deixar o seu like e se inscrever, faça aquilo que o teu sentimento disser. É muito importante para mim o seu like, porque o meu canal está sendo um pouco restringido, porém eu agradeço que tudo contribui para a vontade de Deus. Então não reclamo de nada, só dou glória a Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos, também para as irmãs, no livro de aos Romanos, perdoem a voz aí que não está muito boa mesmo, aos Romanos capítulo 11 de aos Romanos, nós vamos iniciar apenas alguns versículos, o versículo 33, eu estou lendo aqui na tradução de King James. Bom, nós vamos ler com a ajuda de Deus do versículo 33 em diante. Na guia do Espírito de Deus, façamos a leitura. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém e amém. Então, irmão, a glória pertence ao Eterno para sempre. Por mais que nós sabemos, conhecemos um pouquinho daquilo que Ele nos mostrou, que nos fez entender através das Escrituras Sagradas, da sua lei divina, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo no duro madeiro da cruz, quando por nós foi imolado e dado como uma ovelha muda, levada ao cativeiro, levada ao matadouro, por aquele que o tosquia, não abriu a sua boca, antes tomou sobre si as nossas iniquidades, e sobre as suas feridas e as suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traria a nossa condenação, a nossa paz, que teria que ser para nós, Ele tomou o castigo para nos dar a paz, para nos dar uma oportunidade de podermos um dia, pela bondade e misericórdia de Deus, herdarmos um reino eterno, uma nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma esposa endereçada para o seu marido. E aqui nesse capítulo tão maravilhoso que Deus deu ao nosso caro irmão, apóstolo Paulo, que outrora, irmãos, era um homem perseguidor da igreja, outrora era um homem que queria fazer mal àqueles que serviam a Yeshua, a Jesus Cristo. Mas chegou o momento em que em uma estrada a caminho de Damasco, o Senhor lhe apareceu numa visão, e ele caiu da sua cavalgadura, e ao cair logo perdeu a sua visão, porque uma luz forte do céu resplandeceu sobre ele, embora os outros não vissem nada, mas ele viu, e ao mesmo tempo que viu, ficou cego, porque
perdeu a sua visão e uma voz disse para ele do céu. Vocês podem ler lá em 9 de Atos dos Apóstolos esse relato. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, Senhor, quem és tu? O Senhor falou, eu sou Yeshua, ou melhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quer dizer, é duro bater de frente com uma ponteira de ferro. Irmão, ali se tornou um homem usado por Deus, porque Deus já mandou que ele fosse até a casa de Ananias, a qual o Senhor ali havia já mostrado a Ananias que aquele homem de Tarso, perseguidor da igreja, das reuniões, das comunidades que haviam sido judaicas e estavam naquele momento se reunindo, crendo já em Yeshua. E aquele homem, quando soube, irmãos, que o Senhor ia mandar a ele, aquele homem que queria o mal do povo que se reunia, crendo em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, ele logo se assustou, mas Deus lhe falou e disse, não temas, porque este é um vaso de honra que eu tenho levantado para levar o Evangelho, as boas novas da salvação para os gentios. Então Paulo foi levado cego, irmãos, um homem que por certo tinha uma soberbia, que andava com autoridade, que andava, irmãos, muitas das vezes até mesmo com seguranças, com soldados ao seu redor, porque ele tinha cartas dos principais dos sumos sacerdotes para desfazer as reuniões, as comunidades que estavam servindo a Jesus Cristo. Mas ele ali teve que passar por esta humilhação para saber que diante de Deus não há ninguém maior, irmãos. Por isso, meu caro irmão e também irmã, saibei-vos, pois, que nós que estamos aqui, não temos nada de nós mesmos, por mais que nós conheçamos, por mais que nós muitas das vezes podemos ter alguma compreensão do Evangelho, mas nós, irmãos, se não for pela misericórdia de Deus, jamais conseguiríamos alcançar tão grande benefício, se não fosse através do Eterno ter enviado Yeshua para nesta terra, irmãos, derramar o sangue imaculado, inocente, descer no Hades, vencer o inferno, e no terceiro dia ressuscitar triunfante, para dispensar a nós, irmãos, tão grande sabedoria, tão grande compreensão da salvação. Muitos não compreendem a salvação. Muitos pensam que a salvação, elas vêm pelas obras. Irmãos, as obras, elas são muito boas quando são obras boas. E principalmente, é claro, as obras fazem parte daquele que crê em Jesus Cristo, quando ele recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aceita ele. Logo, irmãos, aquelas obras fazem com que ele comece a produzir melhores obras. Então a salvação não é pelas obras. Diz a palavra, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a graça quer dizer favor e merecido. Aí você pode me dizer, então as obras não valem nada? Irmãos, nós temos que ter a fé e temos que ter também obras. Porque se apenas tivermos fé, irmãos, e não tivermos também as obras de Cristo, a fé sem obras também é morta. Aí você pode me perguntar, então me explica, então eu vou te explicar. O que é ter fé? Tem muitos que têm fé em tantas coisas, irmãos, em misticismos, têm fé em deuses que não são verdadeiramente deuses, mas tem fé. Porém, suas obras, por mais que sejam boas, ela é morta. Por quê? Porque ele não tem fé no verdadeiro Deus, no Eterno. Mas no momento que ele crê em Yeshua, em Jesus Cristo, as suas obras passam a ter vida, porque elas já são feitas em Jesus Cristo. Então ela é vinculada, a sua fé, com as suas obras, quando ele crê em Jesus Cristo. Porque verdadeiramente um cristão, ele não vai, irmãos, querer o mal do outro, querer a queda do outro.
ele vai querer ajudar o outro quando ele verdadeiramente é um cristão. Ele vai querer ver o bem do seu irmão. E isso são obras boas. Não só querer ver, mas fazer com que o seu irmão esteja bem. Porque uma coisa não é só você querer. Quando você quer e não pode, você ora. Mas quando você quer e tem condição de ajudar, você não só quer, mas você ajuda, praticando obras de caridade, de amor e de misericórdia. O que é a caridade? É algo incompreensível muitas das vezes por aquele que não entende o verdadeiro sentido do amor. O amor, irmãos, a verdadeira caridade não é como uma paixão carnal que quando se joga nela alguma coisa inflamável, irmãos, um monte de palha, vamos dizer assim, incendeia e logo aquilo se termina em cinzas. Não. A paixão da carne, ela termina. O amor de Cristo permanece. O amor de Yeshua permanece. Ele vai até a profundidade da alma, ele penetra até o fundo do espírito, ele limpa a consciência, o caráter, a moral. Ele faz com que o homem seja transformado. E aí então as suas obras são validadas pela fé em Jesus Cristo. Vejamos Cornélio, ele era um homem que tinha boas obras, embora não conhecesse ainda o Senhor. Mas aquilo atraiu o Senhor, não por causa das suas obras, porque, ou melhor, as suas obras também. Porém, irmãos, o que atraiu o Senhor foi que ele tinha desejo de ter e de fazer o que Deus queria. Quantos que fazem o bem querendo que Deus o ajude? Quantos que fazem o bem querendo estar próximos de Deus? Não querendo fazer uma barganha. O nosso Deus não é Deus de barganha, não é Deus de troca. Ele não precisa que você faça isso para Ele, para você fazer isso para você, ou que você dê um valor para uma denominação, para que Ele te retribua o valor que você deu, para que você tenha um crédito. Não, você tem que ter crédito sim, sabe como? Em Cristo Jesus, na fé, no amor, na caridade, na sua simplicidade, no reconhecimento pelo sacrifício da cruz, por ela, ou melhor, pelo Cordeiro Imaculado que nela foi pendurado como malfeitor, deu a sua vida, o seu sangue, sendo ele o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, porque ele, sendo filho de Deus, não ousou, ou melhor, não podia dizer, não, eu não quero, eu não vou cumprir essa missão, mas ele se fez carne, como está escrito lá em 1 João, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo quer dizer, verbo quer dizer palavra, palavra quer dizer movimento, ação, verbo quer dizer ação. Quando há uma ação de Deus na nossa vida, é a palavra de Deus que está trabalhando em nós. O verbo ser, o verbo conhecer, o verbo sabedoria, o verbo inteligência. É o que lemos nesta manhã. Ó, quão profunda a tua sabedoria! Ó, quão profundo, Senhor, são os teus feitos, as tuas obras. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 33. Ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Uma profundidade incalculável, ilimitada, que foge da razão humana, do conhecimento literal, que foge da teologia, da bibliologia. Porque por mais que conhecemos o que está escrito, que é bom, que é útil, que é agradável, se dedicar em procurar saber o que está escrito, procurar se aprofundar na literatura espiritual, naquilo que nos faz melhor, quando nos dedicamos naquilo que gostamos, quando nos dedicamos naquilo que faz bem para nós, sabemos que aquilo traz para nós, irmãos, além de nos alegrarmos porque gostamos daquilo, ainda traz para nós um benefício de um aprendizado. E quanto mais nós se dedicarmos em examinarmos, estudarmos, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, na sabedoria que até nós chegou da parte de Deus,
com um limite, porque não sabemos tudo. Cada um tem uma porção, cada um tem uma forma de compreensão, um limite de compreender as coisas. Porém, irmãos, Deus quer, nesses últimos dias que vivemos, abrir o nosso conhecimento, para que nós tenhamos mais conhecimento espiritual, para poder entender os mistérios de Deus, aquilo que Deus tem para dar para nós, e aquilo que nós temos que fazer para melhor agradar a Deus. Conhecendo que a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus é muito diferente do que a inteligência humana. Tem homens que são inteligentes, constroem máquinas. Hoje existem até, irmãos, inteligências artificiais. Constroem máquinas de alta tecnologia, robóticas, robôs, enfim, que são, sim, uma inteligência, mas artificialmente. Existem pessoas que estudam, que se dedicam em determinadas funções para o seu trabalho e adquirem uma inteligência dentro do seu ofício. E existem pessoas que mal sabem ler, mas que têm a sabedoria de conhecer o que é temer a Deus, o que é ser um filho e uma filha de Deus, o que é ter o reconhecimento da misericórdia de Deus por ter sido ou por ser um zambujeiro que foi enxertado na videira. Nós não éramos povo, não fazíamos parte do povo de Abraão, de Isaque e de Jacó, se bem que muitos até podem ter a descendência, até mesmo sem saber. Porém, mesmo assim, consideremos que nós não nascemos em Jerusalém, e mesmo que os nossos antepassados tiveram um grau parentesco com aquele povo, que é um povo escolhido de Deus, ou você querendo ou não, Deus fará uma obra, porque a promessa de Deus, ela é, irmãos, sempre foi e sempre será a promessa de Deus, é irrevogável, não tem como mudá-la. Mas por misericórdia, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que em hebraico Yeshua HaMashiach, se estendeu até nós a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do sangue derramado da ressurreição. O Evangelho do Reino foi pregado a todos os homens de todas as tribos, nações, raças, línguas. E como nós estávamos acabando de falar aqui, homens inteligentes, reconhecendo o Evangelho, reconhecendo a palavra de Deus, se tornaram sábios. Embora você pode dizer, mas ele já era sábio, ele conseguiu construir máquinas de alta tecnologia, ele descobriu o próton, o elétron, o átomo, ele descobriu o DNA, mas se ele não descobrisse Cristo e Jesus, irmão, não adiantava nada. Porque tudo passa, a única coisa que permanece para sempre é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o Eterno enviou para dar a vida por mim e por você. Mas conhecendo a Jesus Cristo, a sua inteligência se tornou como um esterco. Você pode dizer, então não vale nada. Não, pense numa terra que está desnutrida e ela precisa ser estercada para que quando a semente caia nela, ela possa produzir um fruto de amor e de misericórdia. Se você conhece alguma coisa e sabe como ela funciona, dentro de uma exortação, de uma pregação, você tem capacidade melhor de exortar, de ensinar, de fazer com que aquele que muitas das vezes não entende comece a entender, porque a sua inteligência, em junção com a sabedoria, que é o temor que Deus colocou dentro de você, faz frutificar 100 por 1 e o nome de Deus é glorificado. Então, ó homem, ó mulher de Deus, homem de Deus, servo, serva, amigo de Deus, amigo de Jesus Cristo, Filho do Eterno. Nesta manhã, Deus quer te dar inteligência e também sabedoria. Talvez você tenha muita inteligência. Talvez você conheça tudo sobre a matemática, a química, biologia, enfim. Talvez você conheça sobre as ciências,
sobre as estrelas, sobre os átomos, nêutrons, prótons, sobre a inteligência artificial, mas te falta conhecer Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que é incompreendido pelo teu conhecimento terreno, porque de Deus é que dele vem a revelação celestial para entender as palavras escritas no Sagrado Livro. E nesta manhã, por esta palavra, você que está ouvindo, receba a inteligência, aleluia, que você já tem, sobre ela a unção da sabedoria que Deus vai te dar. E através desta sabedoria você considerará que tudo o que você tem foi obra de Deus, obra do Eterno, e você fará e verá coisas maiores que você não conhece. Paulo era um homem muito sábio, temeu a Deus, muito inteligente, até mesmo na Torá, na lei, os preceitos do judaísmo da época. Mas quando ele conheceu Jesus Cristo, aleluia, ele conheceu coisas que ele ainda não havia conhecido. Ele conheceu o primeiro, o segundo e até o terceiro céu. E ele mesmo disse, e lá eu vi coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. E você, meu irmão, você diz, eu não sei ler, irmão, não sei escrever, mas você tem a sabedoria de temer, a sabedoria de amar, a sabedoria de perdoar, a sabedoria de compreender a voz de Deus. E se te falta inteligência, ore e Deus abrirá a tua mente para você entender. Eu gostaria muito de ler, ore e comece a estudar. Como é que você vai esperar cair do céu? Você pode começar, porque se Deus quiser, Ele te ensina a falar um idioma de uma noite para o dia, irmão. Deus é Deus. Mas se Ele quiser e você tem força, Ele unge você com força, com alegria, com prazer, com ânimo, e você vai aprender aquilo que você quer aprender, e Deus usará de você um instrumento para a glória de Deus, porque você já tem a sabedoria, que é o princípio do temor. E te falta inteligência para a compreensão daquilo que Deus quer mostrar para você. Então dá glórias ao Senhor teu Deus, porque Ele hoje, nesta manhã, vem nos ensinar a respeito do seu amor, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Falando com os pequenos, com os humildes, com os que não sabem ler, que são analfabetos, que estão querendo aprender, analfabetos com todo respeito, irmão, porque tem muitos que não tiveram oportunidade devido à sua infância, da sua necessidade terrena. Seus pais trabalhavam em lugares difíceis e muitas das vezes não conseguiam alcançar aquilo que eles gostariam alcançar e dar para o filho. E muitas das vezes fizeram o que podiam. Aleluia, por isso honremos os nossos pais. E você hoje quer buscar de Deus algo mais para melhorar a tua condição, não só material, mas também espiritual, o conhecimento das coisas de Deus. Então o Senhor fala contigo e fala comigo. Eis que se nós orarmos, diz a palavra, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó, meu caro ouvinte que está ouvindo esta pregação, eis que Jesus Cristo veio, aleluia, para nos dar a salvação eterna. Isto já é o suficiente. Se nós crermos nele e entregarmos a ele o nosso coração, recebemos dele a maior virtude, que é o crer. E aquele que crê, irmão, e crê de verdade, enfrentará tudo que ainda vai vir. Mas existem homens na terra que Deus escolheu como um pelotão de um exército. Existem aqueles que são soldados, também são honrados, também são recebem o seu soldo, também, aleluia, estão fazendo um trabalho para a nação, mas existem aqueles que são soldados de elite, não desfazendo dos outros, mas eles são escolhidos para um outro tipo de trabalho, para uma outra missão, para um outro tipo de combate. E muitos daqueles que o Senhor nosso Jesus Cristo escolheu, foi escolhido sim para fazer trabalhos diferenciados nesta terra, para salvar as almas, entrar em lugares que o outro ainda não está pronto para entrar, ou que não é a missão dele entrar. Muitas das vezes passar por lugares, aleluia, onde a água vai até no pescoço, muitas das vezes entrar no fogo, muitas das vezes passar, aleluia, pela tempestade no meio do mar, mas você foi preparado, está sendo preparado, e o Senhor estará com você, mas tão só
somente guarde a palavra da salvação. E em Jesus Cristo, a vida que dá vida e que renova toda a vida que nele crê, irmão. O Evangelho da verdade, a palavra da salvação, ministrada para salvar a tua alma, não para te fazer uma promessa de virada de cativeiro, não para dizer para você que Deus vai te dar isso ou te dar aquilo. Não, Deus pode dar o que Ele quiser e também pode tirar o que Ele quiser, porque tudo é dele, tanto querer como efetuar. Mas para que se cumpra esta palavra que eu li aqui hoje, a profundidade da riqueza de Deus quer entrar no teu coração para um milagre espiritual, para uma transformação de vida, de caráter, de moral, para fazer com que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Então hoje recebe esta pregação vinda da parte de Deus e saiba que aquele que crer e for batizado será salvo e aquele que não crer será condenado. Não tenha medo de falar a verdade diante de quem quer que seja, que as autoridades da terra te reconheçam como um ministro da parte de Deus, um homem que prega a verdade, que fala a verdade e que pratica a verdade em Jesus Cristo, Rei da Glória. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena estar perto de Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo esse fundo aí? Mais perto eu quero estar de ti. Mais perto você estando de Deus. Mais perto você buscando de Deus. Mais perto você estando aprendendo de Deus. Deus estará mais perto de você. Guarde esta pregação, creia nela. Não em mim, eu apenas sou um pregador pequeno, porque grande é só o Senhor. Mas a palavra da vida, que se manifestou em carne para dar para nós a salvação, quer nos dar não só a inteligência, mas também sabedoria para reconhecermos que a profundidade de Deus e da sua ciência vai além do limite da nossa imaginação. Guarde esta palavra e creia que Jesus Cristo veio para salvar a ti e todos aqueles que te ouvem. Ouça e proclame o Evangelho, porque eis que o Senhor Jesus Cristo vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Deus que te abençoe, meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos encarecidamente que aquele que sentir, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe, shalom, paz de Deus, paz e graça, e que a graça de Jesus Cristo, a graça redentora, de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, do Eterno, permaneça no seu coração com esta poderosa palavra para todo sempre. Amém e amém.